Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. E felizes são aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Onde quer que você esteja nessa hora, pelo Brasil e pelo mundo, receba nosso abraço, nossa gratidão, porque mais uma vez você escolhe estar aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança, e agora para o programa A Voz da Profecia. Por onde você anda aí, por esse Brasil enorme? Está no norte, nordeste? Está no centro-oeste, no sudeste do Brasil, ou em algum dos estados do sul do país? Seja onde for. De leste a oeste, de norte a sul, muito bem-vindo. E eu sei que tem gente também que nos dá o prazer de acompanhar o programa A Voz da Profecia do exterior. Não sei onde você está, talvez algum dos países da África, em Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique, ou algum outro país aí de fala portuguesa pela África, ou quem sabe você que está em Portugal ou outro país da Europa, ou talvez você esteja na Ásia, na Oceania, ou quem sabe em países aqui das Américas, América do Sul, América Central, América do Norte. Seja onde for, receba nosso abraço. Deus seja louvado por sua companhia, por sua presença com a gente. E aqui você sabe, você ouve músicas deliciosas do Quarteto Arautos do Rei que glorificam a Deus. E você também vai assistir a um testemunho impactante de um casal que passou por grandes lutas, mas com a bênção de Deus tem vencido, tem prosperado. E eu terei o prazer de seguir anunciando para você a palavra de Deus aqui em nossa série Gente como a Gente, personagens bíblicos. Está no ar a Voz da Profecia. Não voltarei, não voltarei, não voltarei.
Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Não voltarei, não voltarei, não voltarei, não voltarei. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, não voltarei, não voltarei, não voltarei, não voltarei. Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus o guia onipotente. Atrás o mundo e Cristo à frente. Não voltarei, não voltarei, não voltarei, não voltarei, não voltarei. César cantava nas noites em Maceió, Alagoas, e era um cantor muito famoso, muito requisitado. Só que a família dele conheceu a igreja adventista e aí as coisas começaram a mudar, não é, César? Inclusive foi de uma maneira muito curiosa que você e sua família conheceram a igreja. Como foi? Fernanda, nós conhecemos a igreja adventista porque a igreja adventista do Sétimo Dia, eles montaram uma tenda no meu bairro, em Jatiuca, aqui em Maceió. E aí eu pensei que era um circo e eu fui assistir o programa e quando eu cheguei lá, era programas A Voz da Profecia. Era falando de Jesus. Jovens tocando violão. E aí nós gostamos e passamos 90 noites assistindo. E posteriormente dessas 90 noites, minha esposa tomou a decisão. Eu ainda fiquei com um pouquinho relevando, mas logo depois eu também tomei essa decisão de ser uma adventista do Sétimo Dia. Pelo batismo, né? Ô César, mas não foi tão fácil. A sua esposa decidiu ser batizada e você ficou furioso, né? Eu fiquei furioso porque quando nós recebemos os adventistas lá em casa, os pastores, né? Pastor Ediel e pastor Francisco, nós recebemos para dar estudo, ensinar a gente a Bíblia. Quando eles saíam da minha casa, eu dizia para ela: olha, Maria, nós não vamos ser crentes. Eu não quero conversa com crente. Para com esse negócio de ser crente, de nada, porque no final de tudo eles vão querer que a gente seja da igreja deles. Eu não quero isso. Então, mas a minha esposa, Fernanda, ela não suportou as coisas boas, tocou no coração dela, né? A palavra de Deus, e ela tomou a decisão. Só que no dia que ela tomou a decisão, que eu cheguei em casa, o resultado foi que eu tive que matar ela na igreja. Eu fui matar ela na igreja com uma faca de 12 polegadas enrolada no jornal, no dia do batismo dela. E aí eu cheguei na igreja e aconteceu que eu comecei a chorar. No dia do batismo, que eu fui matar Maria, na porta da igreja estavam cantando a igreja, os irmãos, o último hino do batismo, e me tocou aquele hino e o Espírito Santo também me tocou e eu comecei a chorar. Eu voltei para casa. Com pouco tempo ela chegou do batismo e eu me abracei com ela, ela falou que eu tinha aceitado Jesus e dali por diante eu disse para ela que também ia aceitar Jesus. Mas de início eu não aceitei, viu? Fui tirar a vida de Maria. Mas Deus é Deus, né? Graças a Deus que estamos felizes, né? Conhecer a Deus fez uma diferença no seu casamento. Que diferença foi essa? Olha, na minha concepção, Fernanda, a primeira diferença é a fidelidade que a gente aprende que a gente não pode mais trair a esposa. Graças a Deus. Eu tinha 2, 3 mulheres lá fora. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção, que a partir daquele momento, depois dos estudos que eu aprendi com Deus, que eu tenho que honrar a minha família, principalmente o meu casamento, eu tomei essa decisão. A primeira coisa que mudou foi eu só ter a minha esposa. Graças a Deus. E como foi abrir mão de cachês tão altos que você ganhava quando você era cantor, para de repente seguir uma nova religião e abandonar tudo isso? Como que ficou a sua vida? Olha, Fernanda, de início foi um pacto muito grande. Foi um pacto muito grande. Porque
eu tinha eu vivia relativamente bem, né? Relativamente bem. Eu tinha meu carro, eu tinha minha casa, eu tinha tudo que eu queria. Eu tinha uma conta no banco para mim e a minha esposa, a gente tirava dinheiro e etc. Quando eu parei tudo isso, aí a porta veio estreitando, né? E teve momentos na minha vida que eu até chorei perguntando a Deus se eu estava no caminho certo, porque me faltou tudo, né? E teve momentos que até faltou alimento. Não vou dizer para você que não faltou. Assim, poucos minutos, pouco tempo, mas faltou, chegou a faltar, né? Mas eu sofri, mas eu quero te dizer, Fernanda, que para mim foi um impacto muito pesado, mas até aqui nos ajudou o Senhor. E quero dizer em nome de Jesus para todo mundo, vale a pena servir a Deus. Hoje nós somos felizes. Então eu quero agradecer a Deus, porque Deus é um Deus misericordioso, longânimo, né? E Ele não leva em conta esse tempo da ignorância, daquela coisa, eu não quero fazer isso. Só que quando Ele chama a gente, quando Ele dá o primeiro toque, quando Ele me deu o primeiro toque lá na porta da igreja, ali eu estava percebendo que teve algo diferente na minha vida. Mas vale muito a pena, Fernanda. Eu quero dizer para quem vai ouvir esse vídeo ou vai ver esse vídeo, eu quero dizer que vale a pena. Quando tudo falhar, experimente Jesus. Um abraço para você, César, para Maria, para toda a família e todo o pessoal aí de Maceió, essa cidade linda, com essas praias maravilhosas. Deus abençoe todos vocês e obrigado, César, Maria, por vocês terem tido assim a iniciativa, a humildade e a bondade de compartilharem conosco esse testemunho, falando de coisas tão pessoais, mas sem dúvida o testemunho de vocês toca o coração de muita gente e mostra para muita gente que apesar das dificuldades é possível vencer. Quando nós permitimos que o Espírito Santo quebrante o nosso coração, quando nós permitimos que Deus, pelo Santo Espírito e pela sua palavra, quebre nossas resistências e nós nos deixamos levar por essa onda bendita do Espírito de Deus que nos aproxima do Senhor. Bênçãos de Deus, queridos, sobre vocês, sobre a casa de vocês. E eu tenho nas minhas mãos esta revista aqui, Apocalipse, Revelações de Esperança. Oh, sim, quem tem na cabeça aí o pensamento de que Apocalipse é algo ruim, perigoso, desesperador, está completamente enganado. Quando você estuda a Bíblia, você descobre que o livro do Apocalipse é uma grandiosa revelação que nos mostra o poder de Deus sobre o mal, a vitória definitiva, a vitória completa do bem sobre o mal. Quer compreender melhor esse livro da Bíblia? Então peça para a gente essa revista que nós vamos lhe mandar. O telefone está aí na tela, 0 operadora 12 21 27 31 21. É importante que você ligue para a gente em horário comercial. Outra possibilidade é você pedir a revista Apocalipse, Revelações de Esperança, por meio do WhatsApp. É só você anotar esse número aí, fazer contato com a gente, nós vamos retornar seu contato, vamos pegar aí todas as suas informações, os seus dados, para que nós enviemos a revista direto para a sua casa, para o seu endereço, tá bom? É um presente da Novo Tempo para você. E assim que passar esse próximo intervalo, eu volto para a gente abrir a Santa Bíblia e nós refletirmos hoje numa mensagem muito forte, mas com certeza tudo que vem de Deus é para o nosso bem. A gente não precisa se assustar. Fica aí, eu já volto. Já voltei com você, esse é o programa A Voz da Profecia. E como é bom estar sempre com você. Deus abençoe a sua família e muito obrigado porque você escolhe agora estar com a gente. E você sabe, aqui no programa, sempre antes de nós abrirmos a Santa Bíblia, antes de nós refletirmos na mensagem de Deus para esse momento de estudo, a gente ora pedindo a iluminação e a orientação do Senhor. Vamos orar juntos? Pai querido,
Esta é a hora, Senhor, quando todos nós nos unimos num só pensamento e te suplicamos, fica, Senhor, verdadeiramente conosco, para que ao abrirmos e estudarmos Tua Palavra, a mensagem que dela vier possa tocar o nosso coração e nos conduzir para a Tua vontade. Nós oramos, Pai, pedindo esse entendimento e esta bênção. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na série Gente como a Gente. E essa série é toda ela baseada em personagens, em pessoas mencionadas na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E como eu disse outro dia, nós não estamos seguindo uma ordem cronológica, tá bom? Então, em alguns momentos, eu vou lhe apresentar personagens do Antigo Testamento, depois do Novo, depois volta para o Antigo, e assim a gente vai transitando entre os livros da Bíblia e vendo diferentes personagens, homens, mulheres, alguns jovens, outros idosos, gente que acertou tremendamente na vida, gente que cometeu muitos erros, deu muitas mancadas, mas você sabe que com tudo a gente aprende, se a gente quiser aprender, não é? Estou pensando hoje num verso só da Bíblia, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 32. Eu disse Lucas 17, verso 32. Inclusive, todas as palavras desse verso, que por sinal é um verso curtinho, eu coloquei como título da nossa mensagem. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Lucas 17, 32. Lembrem-se da mulher de Ló. Um verso pequenininho, não é? Só assim. Lembrem-se, disse Jesus, da mulher de Ló. Você sabe que uma leitura superficial pode nos levar à conclusão de que essas palavras, elas não têm, assim, grande objetivo. Mas olha aqui uma coisa, apesar deste verso estar entre os 5 menores versos da Bíblia, esse é um dos maiores e mais significativos conselhos do nosso Mestre, do Senhor Jesus Cristo. O desejo de que seus discípulos olhassem um pouco para um fato ocorrido num remoto passado e se lembrassem. Bom, quanto à mulher de Ló, pouco nós sabemos a seu respeito, nem mesmo o nome dela a gente sabe. No entanto, o que nós sabemos é suficiente para nós compreendermos quem foi essa mulher. A sua história de erros, falta de juízo, já ouviu falar isso, não é? Falta de juízo. Muitas vezes falta juízo na gente, não é? Pois essa mulher com muita falta de juízo, com muitos erros, a sua história começa quando Abraão e Ló tomam a decisão de se separarem. E se você assistiu ao programa anterior, se lembra que eu mencionei isso, que chegou um momento quando Abraão e Ló se separaram. Ló era sobrinho de Abraão. Os dois viviam juntos, porém, Ló e Abraão, eles foram enriquecendo muito. E chegou um momento quando não era mais possível a convivência entre Ló e Abraão, não por causa deles, mas porque os empregados, os servos de ambos, estavam brigando muito entre si. Então Abraão e Ló se separaram. E quando Abraão e Ló tomam essa decisão de se separarem, Ló resolveu seguir na direção de Sodoma. E sua esposa, certamente, quando Ló toma essa decisão, ela começou a pensar nas grandes possibilidades e no status de viver nessa cidade que era conhecida como a princesa do Vale do Jordão. Sim, eu disse que mencionei essa separação entre Ló e Abraão no programa passado, mas eu mencionei também com a intenção de dizer a você que se você não assistiu ao programa anterior, você pode assistir no NT Play, porque aí nós temos todo o acervo dos programas da Novo Tempo e dos programas A Voz da Profecia. Então, se você perdeu o programa da semana passada, é só você entrar aí no NT Play e assistir, tá bom? Mas eu quero dizer para você, voltando ao assunto da mulher de Ló, que eu entendo que, pelo estudo que a gente faz das Escrituras,
salientam-se na mulher de Ló 3 graves falhas de caráter. A primeira tem a ver com a questão da ambição, mas assim, uma ambição descontrolada, uma ambição que na verdade virou ganância, porque uma certa ambição, até que isso é natural, não é? O problema é quando a gente, em vez de ambicioso, passamos a ser gananciosos. Na verdade, o que a mulher de Ló tinha era muita ganância de conseguir riquezas e não se desfazer delas. Motivo porque ela foi transformada, de acordo com a Bíblia, numa estátua de sal. Outro grave erro da mulher de Ló, a falta de religião, de religiosidade. Sua permanência em Sodoma a transformou numa mulher despida do senso de piedade, totalmente presa à realidade presente para pensar nas esperanças futuras. Pelo que a gente percebe na Bíblia, a mulher de Ló não via e não tinha interesse algum em qualquer iniciativa espiritual. E eu diria também que a vaidade feminina teve sua essência na mulher de Ló, que certamente se deleitava em fazer de Sodoma o palco de seus interesses altivos, de suas ambições, um lugar no entendimento dela, onde seus filhos cresceriam como gente da cidade grande e não como caipiras, e eles poderiam apreciar e viver as orgias e lazeres desse paraíso de pecados. E o pior, ela certamente influenciou Ló, no sentido de afastá-lo de Abraão, e não fosse por ela, Ló não teria permanecido em Sodoma. Você compreende que quando Cristo, tendo um vislumbre dessa realidade, ele apenas diz assim: lembrem-se da mulher de Ló. Você compreende que isso não é uma simples advertência, mas é uma profunda advertência, é um chamado para que os seus discípulos, e eu me incluo, você também, que é um cristão, deve se incluir, esse é um chamado do Mestre para que nós, seus discípulos, vendo, conhecendo a história dessa mulher, os erros cometidos por ela, que nós aprendamos por contraste, para que nós não façamos o que ela fez. No entanto, se a gente faz um estudo assim, eu diria um pouco mais profundo desse texto, eu acho que essa advertência de Cristo nos leva além. Veja, ao Jesus se referir à mulher de Ló, o Senhor, eu poderia dizer que estava fazendo uso de uma forma de se expressar, uma metonímia, quando nós tomamos a parte para nos referirmos ao todo. Quando Cristo diz assim, lembrem-se da mulher de Ló, o Senhor não se referia apenas à esposa de Ló, até porque isso seria parcialismo, né? Eu entendo que Jesus usou a esposa de Ló como um ponto de referência. A gente sabe perfeitamente que há cerca de 4.000 anos, quando Ló vivia, a família era patriarcal, a sociedade era extremamente machista. A decisão, ela sempre partia do homem, e a mulher era normalmente assim um agente passivo. A mulher não tinha voz ativa, a mulher não tinha autoridade para tomar decisões. Então isso torna Ló cúmplice do que ocorreu com a sua família. Ló torna-se culpado nesse drama, porque enquanto a mulher dele pensava no esplendor de Sodoma, Ló certamente sonhava com a posse dos bens materiais. Foi por isso que ele escolheu o fértil Vale do Jordão. Mencionei isso no programa anterior, aliás, está escrito na palavra de Deus, que quando Ló viu as campinas do Jordão, tão férteis, tão bonitas, ele não hesitou, escolheu aquele lugar mesmo sabendo que ele estava indo para a região de Sodoma, a capital do pecado. As campinas do Jordão fascinaram Ló de tal maneira que ele chegou a vacilar depois entre ficar em Sodoma e fugir da cidade. E quando fugiu, Ló não foi para os montes, de acordo com a orientação divina.
mas para uma outra cidade, onde ele poderia ter a mesma vida civil de Sodoma. O fato de Ló ter condescendido com a sua esposa torna-o igualmente responsável pela triste história de sua família. Eu vejo em Ló pelo menos duas falhas graves. Primeira, covardia. Ló foi um homem destituído de coragem. Ele se demonstrou covarde. A vida em Sodoma tirou dele o senso de dependência de Deus, fazendo com que Ló descresse na proteção do Senhor. Outro aspecto, Ló também se revelou como um fraco pai de família, um líder vacilante. Ele se permitiu levar pela esposa apóstata e ele deixou suas filhas crescerem e viverem uma vida de sensualismo, de maneira tão intensa que estas se uniram a homens sodomitas que ridicularizavam o nome de Deus e procediam de forma depravada. E o pior, se Ló não tivesse hesitado diante da advertência dos anjos de Deus para fugir para os montes, certamente a sua esposa teria se salvado. A insistente súplica de Ló, a sua insistente recusa em obedecer à orientação divina, selou o destino da sua mulher. Quando o Senhor Jesus Cristo aconselha, lembrem-se da mulher de Ló, certamente ele nos diz assim, lembrem-se da ambiciosa, irreligiosa e vaidosa mulher de Ló, mas também lembrem-se de Ló, um homem que não soube ser um esposo firme nos princípios religiosos, um homem que condescendia com os erros da esposa e não conseguiu manter os seus filhos no caminho do Senhor. Lembrem-se da mulher de Ló, também pode ser, lembrem-se de Ló. Falei da esposa, falei do marido, e o que dizer das filhas de Ló? Eu penso que o conselho de Cristo realmente não se prende apenas ao marido e à mulher, ao pai e à mãe. O que dizer das filhas? O futuro próximo dessas garotas, de acordo com o relato bíblico, nos leva a crer que elas receberam influência total da juventude sodomita, que vivia uma vida de perdição e de frivolidades. As filhas de Ló perderam a espiritualidade, perderam a confiança em Deus, e elas saíram de Sodoma não foi por iniciativa própria, mas porque elas foram conduzidas, foram carregadas. Em Sodoma, relações amorosas distorcidas, homossexualidade ou homoafetividade e outras perversões sexuais caracterizavam aquela sociedade, deixando nas filhas de Ló impressões indeléveis, ao ponto de levá-las a se unirem sexualmente ao pai para formarem a posteridade. E olha aqui uma coisa, como se não bastasse. A geração de Ló não só tornou-se grande inimiga do povo de Deus, as tribos de Amon e de Moabe. Tremendo isso, hein? Os amonitas e moabitas eram descendentes de Ló com as suas filhas. Triste isso, triste história dessa família, que gradativamente foi se afastando dos princípios e das orientações de Deus. Eles foram, como eu disse no programa anterior, brincando com o pecado, e quem brinca com o pecado mais cedo ou mais tarde se torna vítima dele, assim como quem brinca com fogo, em algum momento se queima. A família de Ló, o remanescente do povo de Deus em Sodoma, foi um verdadeiro fracasso. O pai, um exemplo de personalidade fraca e vacilante. A mãe, um exemplo de apostasia, desleixo espiritual. E as filhas, o triste resultado de uma educação errada, produzindo os frutos do pecado. Quando o Senhor diz assim, lembrem-se da mulher de Ló,
bem mais que uma simples frase ou uma frase de efeito. Isso é uma veemente advertência à família cristã hoje. Essa é uma forte advertência do Mestre para você e para mim. Veja, até aqui eu narrei um pouco, falei um pouco, assim, apresentando de forma contextual o que ocorreu com a família de Ló. No entanto, fica muito claro para a gente que o objetivo de Cristo é advertir os seus seguidores que viveriam no tempo do fim, e por sinal esse é o nosso tempo. Nós não temos nenhuma dúvida, de acordo com as profecias bíblicas e acompanhando a história, de que nós estamos vivendo no tempo do fim. O objetivo de Cristo, quando disse essas palavras, foi advertir os seus filhos, seus discípulos, seus seguidores, especialmente nós que vivemos no tempo do fim. De maneira que essa advertência, eu entendo que para ser mais significativa para nós hoje, o melhor não é nós voltarmos a 2000 anos antes de Cristo. Mas pense comigo, que tal transportarmos a família de Ló para o presente e colocá-la em nosso meio? Sodoma a gente não precisa trazer, porque você sabe que o nosso mundo hoje é igual ou pior. Mas vamos trazer o remanescente de Deus daquela cidade, a família de Ló, para o meio do povo de Deus atual. E a pergunta é essa aqui: qual seria a reação da família de Ló entre nós? Como que Ló, a esposa e as filhas se sentiriam convivendo hoje com famílias cristãs? Como? Como se sentiriam? Eu lhe digo que possivelmente e lamentavelmente eles se sentiriam muito bem conosco. O condescendente Ló, ele perceberia que ele não estaria sozinho, pois do mesmo jeito que ele, muitos pais de família estão priorizando a busca de bens materiais, estão condescendendo com o mal e negligenciando a espiritualidade. E talvez até façam algo pior do que Ló, usando o nome de cristãos apenas apenas como um véu, para encobrir o verdadeiro caráter e a real condição de um crente nominal. E você me dirá, pastor, está pesado hoje, hein? A mensagem de hoje é como o instrumento de um cirurgião que corta, mas presta atenção, corta para curar, fere para salvar. Se essa mensagem está sendo muito forte, muito pesada para você, acredite, ela primeiro é para mim. Mas não raras vezes o Senhor nos adverte mesmo. Mas o objetivo de Deus é sempre nos salvar, é sempre nos curar. Deus quer nos livrar do mal, do perigo, do pecado, para que nós tenhamos vida e nele tenhamos vida plena e vida eterna. Não são raras as vezes em que o Senhor, por meio da sua palavra, nos adverte. E Deus nos adverte com força. Mas lembra que o Senhor diz lá no livro do Apocalipse: eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu falei que Ló certamente se sentiria bem em nosso meio, porque ele veria que, assim como ele, muitos pais de família hoje estariam buscando coisas materiais e negligenciando a espiritualidade. Mas e quanto à esposa de Ló? Como que a mulher de Ló se sentiria hoje convivendo com mulheres cristãs? Certamente ela se deleitaria de prazer por conviver com pessoas que, de forma semelhante a ela, estão longe de Deus, apesar de próximas do altar. Muitas que vão ocasionalmente à igreja, no entanto, vão à igreja, mas não adoram a Deus na sua casa. E o melhor entre aspas, claro, a mulher de Ló teria o peso de consciência suavizado, pois ela não seria a única a ter uma vida de apostasia encoberta por um aparente cristianismo puritano.
E as filhas de Ló? Como que essas garotas se sentiriam convivendo com os jovens, com a mocidade cristã de hoje, entre os nossos jovens? As filhas de Ló constatariam que, assim como a juventude sodomita, os jovens atuais têm as mesmas paixões e vivem de forma semelhante. As filhas de Ló notariam também que não seria necessário buscar fora da igreja rapazes com quem tivessem amizades coloridas, acentuadas e vivessem a vida. Elas veriam que muitos jovens cristãos, apesar de terem a Bíblia, não a leem. E ainda que mantenham algumas práticas cristãs, vivem uma experiência religiosa superficial, artificial e puramente nominal. Porque, a despeito de conhecerem a verdade, muitos vivem como se a verdade não existisse. As filhas de Ló veriam com satisfação a frieza espiritual do nosso povo, a condescendência deles com os atrativos do mundo, o sensualismo em todos os seus aspectos distorcidos, a incompatibilidade com a igreja. E olha aqui um agravante: muitos desses jovens, eles refletem a educação que recebem em casa. Os familiares de Ló teriam seus nomes escritos no livro da igreja. O nome deles estaria no hall de membros da igreja. Talvez até se tornassem líderes da igreja. A família de Ló seria tal qual muitas famílias cristãs de hoje. E Cristo, num contexto de profecia do fim do tempo, Lucas 17, como um grande mestre que é, ele não disse muito, apenas pediu: lembrem-se da mulher de Ló. Poucas palavras, mas com um significado tão profundo, uma advertência tão completa, tão veemente e tão necessária para você e para mim. Meu amigo, minha amiga, infelizmente nós estamos muito apegados às nossas ideias, aos nossos interesses egoístas e materialistas. Nós temos nos afastado dos sonhos e dos ensinos do Senhor. A apostasia, você sabe disso, sabe do que eu estou falando. A apostasia se espalha por toda parte, em todos os meios e em todas as denominações cristãs. Eu não estou me referindo aqui a cristãos da igreja A, B ou C. Eu estou falando do cristianismo de modo geral, princípios e valores, boas práticas cristãs têm hoje naufragado num mar de indiferença, de mornidão, de racionalização. Nós temos condescendido com o mundo e com o pecado, e nós precisamos voltar às nossas origens, porque o ideal de Deus para o seu povo, ouça isso, o ideal de Deus para o seu povo não mudou. Deus continua querendo uma igreja que renuncie ao pecado, uma igreja que seja luz no meio das trevas, uma igreja que seja pura no meio da impureza. Esse é o sonho de Deus para você e para mim. E Deus não abre mão desse sonho, porque Deus sabe que essa é a grande necessidade do mundo. Quanto mais as trevas são densas, mais a luz precisa brilhar. E é por isso que nesse tempo de tanto pecado, de tanta perdição, que Deus deseja ver a sua igreja vivendo em santidade, para que seja luz no mundo de trevas. Olha aqui, Lucas 17, eu li o verso 32, lembrem-se da mulher de Ló. Agora ouça no verso 33, Jesus diz assim: quem tentar preservar a sua vida, a perderá. E quem a perder, esse a salvará. A mulher de Ló tentou preservar a sua vida e a perdeu. Porque, como disse no programa da semana passada, ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. Jesus diz, porém, que quem perder a sua vida, esse a salvará. Ou seja, se você abrir mão dos seus interesses, da sua vontade,
para fazer, para seguir, para viver a vontade de Deus. Então, Jesus diz, você não está perdendo nada, pelo contrário, você está salvando a sua vida. Nossa vontade precisa estar submissa à vontade do Senhor. Nós precisamos renunciar muitas vezes o que nós queremos para vivermos o querer de Deus para nós. Infelizmente, Ló perdeu a família e nós não podemos perder a nossa. Eu olho para você agora que é pai, que é líder da sua casa, assim como eu sou. E eu lhe pergunto, você que é pai, você que é marido, você que é o sacerdote do seu lar, como você tem vivido diante de Deus e dos homens? Você tem exercido a sua liderança cristã, porque é assim mesmo. De acordo com a Bíblia, o homem é o líder da sua casa. Mas, por favor, entenda, eu estou dizendo líder e não chefe. Porque, geralmente, os chefes, eles são obedecidos e até temidos por causa da posição deles. Mas os líderes são admirados e são amados por causa da vida deles. Você compreende? Para Deus, o homem é o líder. Mas na visão bíblica, na visão divina, o líder é o que mais ama, é o que mais perdoa, é o que mais compreende, é o que mais serve, o que mais ajuda, é o que mais ama. Você, pai, você, marido, foi colocado por Deus na sua família para ser o líder, para ser o sacerdote do seu lar. Como você tem vivido diante da sua família, da sua esposa, dos seus filhos e diante de Deus, diante dos homens. E você, mulher, você, mãe, tem sido verdadeiramente a rainha do seu lar. Cuidado, mulher, ouça bem o que eu vou lhe dizer. Cuidado com essa onda de feminismo que se espalha pelo Brasil e pelo mundo. O feminismo é tão nocivo quanto o machismo. Acredite nisso. Não se envolva com essas ondinhas do mundo que rivalizam homens e mulheres. Deus não chamou você para rivalizar, para competir com seu marido. Deus chamou você para auxiliar seu marido, para ser sua fiel companheira. Marido e mulher, eles se complementam, eles se completam, eles se ajudam mutuamente. Eles não são rivais, não são concorrentes. Você compreende? O objetivo não é competir, mas completar, conviver em harmonia. Aqui na Novo Tempo a gente não prega machismo e nem feminismo. Aqui nós pregamos a unidade entre homem e mulher. Porque o homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem. E quando um homem trata a sua esposa como Jesus tratou a igreja, porque essa é a orientação de Deus para todos os homens, para todos os maridos, para todos os pais, que nós amemos nossa esposa como Jesus amou a igreja. E você sabe como Jesus amou a igreja. Jesus amou ao ponto de entregar sua própria vida por ela. A mulher que tem um marido, que a ama como Jesus amou a igreja, certamente será submissa a esse marido, mas essa é uma submissão voluntária, é uma submissão por amor, por respeito, por admiração, e não por medo, não por imposição. Você tem sido genuinamente mulher de Deus, tem amado e respeitado o seu marido como deve amar e respeitar, você tem cuidado e orientado os seus filhos no caminho do Senhor como deve orientar. E você, filho, você, jovem, como vai sua vida? Você é um jovem, você é uma jovem, uma pessoa consagrada a Deus. E é possível, pastor, viver nesse mundo de tanta perdição, sendo jovem e ainda assim ter uma vida de consagração ao Senhor? Oh, claro que sim. E não há nada melhor na vida do que a gente ainda cedo, novos, escolhermos o caminho do Senhor. Ei, no caminho do Senhor, claro, você terá que renunciar a muitas coisas que o mundo lhe oferece, mas você não vai perder nada de bom, porque tudo que o mundo nos oferece, que é contrário à orientação de Deus, não é para o nosso bem, sim para o nosso mal.
A alegria que o pecado oferece é uma alegria passageira. O pecado, a princípio, parece de graça, parece barato, mas na verdade é muito caro, não tem nada gratuito. Depois a fatura chega, depois a conta chega e é sempre uma conta muito alta. Você, jovem, está brincando com o pecado. Você está condescendendo com pessoas que certamente no seu ambiente de trabalho, de estudos, talvez na sua vizinhança, não sei onde, talvez até na igreja. São pessoas que estão envolvidas com o mal e com o pecado e você está deixando que eles influenciem você ou você está influenciando essas pessoas para o bem. Deus chamou você para dissipar as trevas com a luz dele que está na sua vida e não para que as trevas do mundo destruam a luz de Deus em você. Compreende isso? É possível sim ser jovem, viver nesse mundo que é um verdadeiro vale de pecado e ainda assim ter uma vida de consagração, uma vida de santidade, desde que você, jovem, escolha Deus, priorize Deus e decida andar com Deus pela fé. O Senhor vai capacitar você, Ele vai abençoar você, para que você tenha uma vida longa e grandemente produtiva, mas não só no sentido material, no sentido profissional, não só também no sentido de você formar uma grande, linda família, não apenas assim conquistas materiais ou conquistas temporais, passageiras. Deus quer abençoar a sua vida para que você seja um homem de Deus e assim você possa se tornar uma pessoa santificada, uma pessoa espiritual que leve Deus para os seus semelhantes. No meio desse mundo de trevas, você pode ser um raio de luz, um brilhante raio de luz de Deus, se você quiser e se você se entregar ao Senhor. O diabo não vai conseguir fazer você dar um passo sequer na direção do pecado, se você decidir colocar sua vida nas mãos de Deus e nas mãos de Deus permanecer todos os dias. Deus vai santificar você, você vai ser puro no meio da impureza, você vai ser luz no meio da escuridão, você viverá em santidade, mesmo no meio de tanta pecaminosidade. Deus abençoe você. Como temos vivido, pais, mães, filhos, como nós temos vivido diante de Deus e diante dos homens. Que a história de Ló e de sua família, triste história, seja para nós uma forte advertência. Não brinquemos com o pecado, não permitamos que o mal nos domine, vençamos o mal com o bem. Que Deus, pelo Espírito e pela palavra, guie pais, mães e filhos, para que juntos nós permaneçamos unidos uns aos outros, porque todos estamos unidos ao nosso Senhor. Bênçãos de Deus para você e para a sua família. O quarteto vai cantar. E agora eu lhe peço, ouça essa música com bastante atenção. E renove nessa hora, ao ouvir essa canção linda, renove a sua decisão de que você pertence ao Senhor e somente ao Senhor. Arautos do Rei, dele sou. Quase foi o meu fim, hoje tudo mudou em mim e renasci. Cego eu fui, posso dizer que a luz de Jesus livrou-me da escuridão e me trouxe perdão. Foi o seu amor que me resgatou e a minha culpa foi Jesus quem pagou. A esperança pra mim, liberdade enfim e conforto que vem lá do céu. Tenho vida eterna, vivo longe do mal porque sei dele eu sou.
posso sentir vida em mim. Espero um novo amanhã, nada me faltará. Deus proverá, eu sei. Foi o seu amor que me resgatou, e a minha culpa foi Jesus quem pagou. A esperança pra mim, liberdade em ti, e conforto que vem lá do céu. Tenho vida eternal, vivo longe do mal, porque sei, dele eu sou. E essa esperança vive em mim, e a liberdade vou sentir, vou fluir. Deste mundo de temor eu quero ter teu amor em mim. Foi o seu amor que me resgatou, e a minha culpa foi Jesus quem pagou. A esperança pra mim, liberdade em ti, e conforto que vem lá do céu. Tenho vida eternal, vivo longe do mal, porque sei, dele eu sou. Sim, eu sou. Dele eu sou. Sim, eu sou. Dele eu sou. Sim, eu dele sou. Música abençoada, música de Deus para o seu coração, para lembrar você de que você realmente pertence ao Senhor. Não se desanime, não deixe que o mal consiga envolver você. Na linguagem mais jovem, fazer sua cabeça de tal maneira que você pense que não é amado pelo Senhor. Não deixe que isso aconteça. Você pertence ao Senhor, você é dele, sim, e Ele ama profundamente você. É por isso que Ele sempre chama você, para que você volte para Ele. Seja você um juvenil que está me assistindo agora, seja um adolescente, seja você jovem, adulto, ou talvez já esteja idoso, uma pessoa experiente. Deus está nessa hora olhando para você e dizendo: você me pertence, você é meu. Vem para mim, mesmo que você tenha andado distante, você tenha feito bobagens na vida, volta, vem para mim, porque você me pertence. Eu sempre gosto de lembrar que o mais triste não é quão longe o pecador vai, assim, o quanto ele se distancia de Deus, isso não é o mais triste. Eu penso que o mais triste para Deus é perceber como o pecador demora de voltar, como resiste aos seus apelos. Você compreende? O mais triste não é quão longe o pecador vai, mas quão resistente ele é aos apelos do Espírito Santo. Isso é o mais triste. Em nome de Jesus, não resista aos apelos do Espírito do Senhor. Deus está chamando você, e se Ele está chamando você é porque Ele ama você. Se Ele está chamando você é porque Ele tem carinho por você, e Ele quer lhe perdoar, quer lhe transformar e quer lhe dar uma nova vida. Lembre-se do que eu já disse: Deus não tira nada de nós que seja bom para nós, Ele só tira o que é ruim, e Deus só acrescenta coisas boas. Lembre-se da mulher de Ló, lembre-se de Ló, das filhas de Ló, da família de Ló, e que Deus nos ajude a tirarmos dessa experiência de filhos de Deus do passado lições significativas para a nossa vida hoje. Vamos orar? Pai, estamos nas Tuas mãos, nós somos Teus. Perdoa-nos, Senhor, recebe-nos nos Teus braços e ajuda-nos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor continue com você todos os dias da sua vida. E se Ele permitir, a gente se vê de novo na próxima semana, tá bom? Fica com Deus, um abraço, tchau.